Vou estar mostrando aqui como utilizar o gabarito. Esse gabarito especificamente ele foi baixado no Illustrator, mas a gente tem outros formatos. Vou estar explicando aqui somente no Illustrator. Lembrando também que para utilizar o gabarito é necessário um conhecimento mínimo do software. Então, se você baixar o gabarito no Corel, você tem que ter um conhecimento mínimo do Corel. No Illustrator a mesma coisa e assim sucessivamente. Junto com o arquivo do gabarito, você tem também um arquivo PDF, que são as instruções do gabarito. Então aqui nele contém aqui a legenda, o que significa cada linha, cada traço, umas instruções de como utilizar. Na página 2 aqui a gente tem um exemplo, aplicando um exemplo propriamente dito no gabarito para você saber como que funciona, como que você tem que posicionar a sua imagem de acordo com a arte, de acordo com o layout do gabarito, e umas instruções adicionais aqui que a gente vai estar mostrando agora também nesse vídeo. Então, esse gabarito aqui ele foi feito no Illustrator, é um gabarito para o Illustrator. Então a primeira coisa que a gente tem aqui vamos entrar aqui nas camadas, nós temos aqui a camada da arte, que é essa aqui, a vermelhinha, o fio de corte, eu vou estar explicando o que é isso, e as instruções. Então, se você desligar aqui a camada das instruções, ela é só o detalhamento do que você tem que fazer, onde que você tem que observar, que ponto que você tem que observar, que linhas, que margens você precisa de observar, e as instruções de como gerar o PDF para impressão. Uma vez lido as instruções, você desativa a camada de instruções e vai colocar a sua arte. Então, para colocar a sua arte, depois a gente vai falar aqui do fio de corte, tá? Nem todo projeto, nem todo produto tem um fio de corte, que nesse caso a gente está falando de um cartão de visita diferenciado, que é esse cartão de visitas aqui, é o gabarito desse cartão de visita. Então eu tenho o fio de corte, que seria o que? O lugar do corte, do molde, desse corte efetivamente. Então, tanto esse corte aqui, quanto o corte externo, ele é representado aqui com o fio de corte, que é essa linha lá. Então essa camada serve para isso. Então você deixa o fio de corte para ele te dar referência. Com o gabarito aberto você poderia criar sua arte aqui dentro e depois salvar como. No meu caso aqui eu criei a arte num outro arquivo, então vou estar mostrando, vou copiar simplesmente, vou pegar aqui, dar um Ctrl C, ir para arte, lembrando, tem que estar aqui na camada minha arte, porque o fio de corte quanto instruções, na hora de gerar o PDF a gente desativa e vai ficar somente a sua arte. Então dá um Ctrl V. É importante aqui, que a gente já falou sobre isso, mas a gente vai repetir, que é a relação da sangria. A sangria é o que? É uma sobra existente na arte para que ao refilar não se perca nenhuma informação. Então, o cartão de visita, o tamanho final dele é essa área em branco, esse contorno branco. Mas a sua arte ela tem que estar maior um pouquinho, que é essa linha vermelha, justamente para que quando eu cortar aqui na linha de corte, não fique nenhum filete branco. Supondo que o fundo aqui, vamos supor, fosse branco e a sua arte tivesse o fundo todo vermelho. Se eu não cortar exatamente, milimetricamente em cima da linha onde você fez, o que ia acontecer? Se eu cortasse 1 milímetro para cá, uma variaçãozinha mínima de meio milímetro, isso já seria o suficiente para você ver um filete branco no seu cartão. Então por isso que você tem que posicionar a sua arte nessa área maior, ok? Então posicionei aqui a arte, vou copiar agora a arte do verso. Lembrando que você poderia ter criado já aqui, lembrando também aqui o posicionamento correto da arte, assim, por exemplo, estaria errado. Então lembrando que a sua arte, ela tem que estar respeitando, então todos os gabaritos têm esse contorno vermelho aqui, com essa arte maior, no caso do gabarito no Illustrator. O fio de corte é a referência, então olha a importância dele aqui. Vamos pegar esse exemplo aqui. Tá vendo aqui? O lugar onde vai ser cortado está pegando em cima da letra V. Então, o fio de corte ele também serve para você referenciar a sua criação, de modo que você não deixe muito próximo da borda dos cortes. Uma outra coisa também aqui que ela é importante, tá vendo? Essa linha cinza, se você for lá no manual, essa linha cinza, ela serve para quê? Uma margem de segurança para você não escrever nada muito próximo dessa linha cinza. E que você está vendo. Então o gabarito, reforçando aí o que o gabarito ele serve para você posicionar suas imagens nos lugares corretos. Então
Você entender que o verso do cartão vai ser dessa forma, ele é extremamente importante, porque às vezes a pessoa escreve uma coisa nessa área aqui, que é uma área que após o corte ela vai ser descartada. Então você não pode escrever nada aqui no verso, nada aqui. Então é muito importante você estar utilizando o gabarito. No caso de produtos mais simples, que não tem corte, isso talvez não faça tanta diferença. Mas nos produtos que tem corte é de extrema diferença, porque a frente é espelhada do verso. Então aqui você consegue visualizar direitinho. Dentro das instruções você precisa também olhar uma coisa que é extremamente importante para o gabarito, que é aqui em File ou Arquivo, que esse aqui está em inglês, Document Mode Color, Color Mode, CMYK. Então você tem que estar sempre criando o seu produto em CMYK e nunca em RGB, porque os dispositivos de impressão eles utilizam o CMYK. Se você deixar RGB, vai acontecer das cores saírem totalmente errado. A segunda coisa importantíssima que você precisa de fazer é converter as fontes em curvas. Que na verdade converter em curvas é transformar uma fonte em um desenho. E esse desenho ele pode ser aberto em qualquer computador, ok? Então para fazer isso, seleciona cada letra. Então importante, antes de você converter em curvas, você salvar como, arquivo salvar como uma cópia, salvar uma cópia, porque uma vez que você converteu em curvas, você não consegue editar mais aquele arquivo, aquele texto, então você teria que estar digitando tudo novamente. Então é importante você ter o arquivo original gravado, apertando Shift e selecionando. Você pode fazer um por um ou selecionar todos, tanto faz, ok? E a gente vem aqui, ó, Type, Create Outlines. Esse aqui está em inglês, então estando em português estaria tipo criar contornos. Então, independente de inglês ou de português, os menus eles estão basicamente nos mesmos lugares. Uma coisa importante que você precisa de observar é que essa versão aqui do Illustrator ela pode ser um pouquinho diferente da sua, então pode ter um texto ou alguma coisa um pouquinho diferente, mas a essência é a mesma. Então, Create Outlines ou criar contornos, o que ele fez? Ele pegou as minhas fontes, que eram fontes, que eram um texto, e transformou aquilo em uma imagem, em um vetor, em um contorno, tá vendo? Então, uma vez feito isso, eu tenho aqui agora um desenho, tá vendo? Não é mais uma letra, é um desenho, que inclusive eu posso até avacalhar ele todo, é como se fosse uma forma geométrica, não é mais um desenho, passa a ser uma forma geométrica. Uma coisa muito importante também que você precisa para utilizar o gabarito é colocar suas imagens e a resolução das suas imagens. Não deixe suas imagens em baixas resoluções. Muitas pessoas entram na internet, puxam algumas imagens, só que essas imagens de internet geralmente elas têm baixa resolução, então o trabalho fica todo serrilhado. A sua imagem ela tem que ter pelo menos 300 dpi para que tenha uma impressão de qualidade. Você vai estar fazendo agora o fechamento do arquivo PDF final para ser enviado para a gráfica. Você não envia o arquivo em Illustrator. Então, para fazer gerar o PDF, o que você faz? Uma vez que você já inseriu a arte, converteu em curvas, já verificou as imagens, você desativa a camada fio de corte, desativa a camada instruções e aí vai ficar só a camada que é a da minha arte, com a frente e com o verso. Não esqueça, é muito importante você desativar as camadas porque o fio de corte não pode aparecer na impressão, sua impressão não tem isso aqui. Aí você vem aqui, menu, file ou arquivo, que está em português, save as ou salvar como. Aí você seleciona aqui embaixo aqui a opção aqui, ó, formato, você vai selecionar PDF, manda salvar que ele está dizendo que já tem. E aqui ó, vem a configuração do PDF que é importante. Você tem que ver aqui basicamente 3 coisinhas. A primeira, Adobe PDF Preset. Então você coloca aqui PDF X1A. O que é o PDF X1A? Passando rapidamente para quem não conhece. PDF X1A é uma configuração de PDF próprio para se fazer impressão. Aí você clica aqui em compressão. Aqui em compressão nós temos 3 linhas aqui, ó. Color Bitmap, imagens coloridas, imagens tons de cinza e imagens monocromáticas. Então é só você seguir esse padrão que está aqui, ó, 300, 450, 300, 450, 1200, 1800, simples assim. Você clica aqui, ó, em marcas e bleeds, em português isso vai estar como marcas e sangria. Você marca aqui, ó, trim marks. Trim marks seriam marcas de corte, eu vou mostrar no PDF o que significa isso. E bleeds seria sangria, use a bleed do documento. Então se eu não marcar isso aqui, meu PDF vem sem a sobra. Marcando isso aqui, o PDF vem com a sobra, que é importante. Manda salvar, eu já salvei uma vez, então eu estou salvando o combo por cima. Então abrindo aqui o arquivo gerado, vamos abrir aqui o PDF gerado. Você pode notar que quando a gente marcou aquela opção de trim, marca de corte, então ele coloca essas opções.
E aquela opção de baixo que a gente selecionou como bleed ou sangria, ele colocou uma área adicional aqui do cartão, ok? Tanto para frente quanto para o verso. Para quê? Garantir que quando a gente for cortar aqui, ó, refilar, o refile efetivamente, vou mostrar aqui onde que fica. Vou colocar aqui uma linhazinha verde aqui só para mostrar onde que fica. Não preciso de preocupar com isso não, isso aqui é só para mostrar mesmo. Tá vendo essa linha verde? Essa linha verde é a área do seu cartão propriamente dito. Essa parte de fora aqui toda vai ser descartada, ok? Claro que nesse caso aqui também uma parte de baixo vai ser descartada em função do corte especial, mas se esse corte fosse reto, seria essa a sua área. Então essa é a forma correta de se salvar o PDF. Então você pega esse PDF fechado aqui, com PDF X1A, ou seja, totalmente próprio para impressão, com as fontes convertidas em curvas, ou seja, não vamos ter problema de fonte na hora que a gente for imprimir a impressora, você não vai ter uma surpresa de receber seu cartão com uma letra diferente do que você colocou, e mais as marcas de cortes e sangrias, né, as sobras necessárias para se fazer a impressão e o corte, de modo que não tenha nenhuma perda de informação. Então, basicamente é isso, a utilização do gabarito ela é bastante simples. Um abraço.